Abre nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 9, dando continuidade ao nosso estudo. Efésios 6, 1 a 9. Diz assim o texto sagrado. Se os irmãos puderem ficar em pé, né? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los com disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Aleluia. Vamos orar, né? Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra, clara e preciosa. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Nos ajuda a vivenciar a tua palavra como ela é. Dá-nos poder do alto. Que o teu Espírito Santo ministre nos nossos corações. Muito obrigada, Senhor, pelo texto sagrado disponível às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amém. Carta de Paulo aos Efésios. Semana passada estamos falando sobre o lar cristão, questões práticas, e estudamos sobre o marido e a mulher. Esta semana vamos estudar sobre filhos e pais, escravos e senhores. Era comum aos filósofos, de tempos em tempos, redigir códigos de comportamento. Alguns chamavam esses códigos de comportamento como códigos domésticos, que era o comportamento esperado e virtuoso de cada família dentro da sociedade. Estes discorriam sobre como o homem deveria governar, né, a sua esposa, os seus filhos e os seus servos. Ficou claro que o governo era do homem, né? E Paulo usa esse tipo de literatura. Desde semana passada estamos falando sobre isso. No primeiro caso, esposas, né, que estudamos semana passada, ficou claro que constava nos códigos domésticos dos filósofos como o marido devia mandar na sua esposa. Foi o primeiro grupo que nós estudamos. Mas Paulo se distanciou. Ele não tirou o governo do marido. O marido continuava tendo o governo da família. Mas Paulo se distanciou. Ele foi por outro caminho. Qual o caminho? No versículo 21, ele enfatizou a submissão mútua. Naquela sociedade isso era um escândalo. 5:21 diz: sujeitem-se uns aos outros
no temor de Cristo. Quando ele coloca assim, ele já está estabelecendo, né, criador e criatura. E, de certa forma, ele está colocando uma igualdade, corrigindo erros, né? Ou então, algum tipo de, até de perversidade que poderia haver nas relações entre as pessoas. Como é que as esposas, isso estudamos semana passada, iam colocar em prática essa submissão mútua? Ele diz que as esposas sejam submissas aos seus maridos. A grande dificuldade é que se quer casar, mas nem todas querem ser esposas. E há uma dificuldade grande, inclusive dos casais, tanto do homem como a mulher. Casam-se, mas querem continuar muitas vezes com a vida de solteiro. Não é a mesma coisa. Então, esposas sejam submissas ao seu marido. E semana passada falamos sobre a questão de preparar, principalmente nós mulheres que passamos mais tempo com as crianças, preparar as crianças, especialmente os homens, para assumir esse governo nas futuras famílias que virão. Que fica muito a desejar às vezes, né? Como é que os maridos iam pôr em prática esse mandamento da submissão mútua? Amando a esposa. E ele faz a ênfase, como Cristo amou a igreja. Então, é submissão. Cristo submeteu-se ao ponto de, Filipenses fala, né? Não é abrir mão, né? É como que pôr um pouco de lado. Estar aqui na terra como ser humano é abrir mão de muita coisa. Cristo é Deus. Então, é submissão e amor sacrificial. Hoje nós vamos avançar no texto. E seguindo a lógica dos códigos domésticos, dos códigos de comportamento do tempo de Paulo, conforme os filósofos. Agora, filhos e pais, e depois senhores, né? Escravos e senhores. 6:1-4 diz o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você. E você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem ira a seus filhos, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Autores judeus e greco-romanos do tempo de Paulo eram unânimes quanto ao fato de que os filhos precisavam honrar os pais. Tanto pagãos como judeus que esperavam o Messias eram unânimes nisso. Os filhos precisam honrar os pais, pelo menos até crescerem. Esse texto, ele está falando de crianças que estão sendo educadas. Ele fala aqui no versículo 4, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso já deve nos chamar a atenção. O tempo de colocar os pilares é enquanto são crianças. Quando o adolescente começa a engrossar a voz, quando são adultos, fica mais difícil. Precisa já ter passado pelo novo nascimento. Dá trabalho. Criar filhos é conviver. Criar crianças é uma coisa. Filhos adultos é outra. Se você quer um lar saudável e quer um futuro glorioso para o seu filho na presença do Senhor, dê o exemplo. Honre o Senhor na sua vida, mesmo naqueles dias que você não está muito propensa a isso. Porque não é só falar, é o que eles vão ver. O comportamento vai ser repetido. Então é preciso entender isso. Então, tanto autores judeus como greco-romanos eram unânimes. Os filhos devem honrar seus pais, pelo menos até crescerem. Obedecê-los.
Até ficar adulto é preciso obedecer, né? Teve um dia que eu fiz um comentário com o Bruno, aí ele disse assim, mãe, fulano de tal rede maior. Tá vendo a colocação? Você tem que ter cuidado enquanto você está colocando os pilares. Eu digo, é verdade, meu filho é de maior. Não é tão simples assim. Então, entre os judeus, muitos colocavam esse mandamento de honrar pai e mãe como o mais importante. Êxodo capítulo 20. Vamos para Êxodo, o mandamento, né? É o 5º mandamento. Vamos colocar em Êxodo. Diz assim, 20:12. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Por que eu estou lendo aqui nos 10 mandamentos? Porque isso aqui foi escrito com o dedo de Deus. O texto sagrado fala sobre isso. Entendeu? Se nós lermos Deuteronômio, o 5º livro, né? Capítulo 21, versículo 18, para a gente perceber o peso desse mandamento. 21, 18 a 21. Diz assim o texto. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz do seu pai, nem à voz de sua mãe, e mesmo quando castigado não lhes dar ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciões da cidade, junto ao portão daquele lugar, é onde havia os julgamentos. E dirão, este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morram. Até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo Israel ouvirá e temerá. Era sério, né, irmãos? E fazia. Hoje, quando a gente vê, aqui e acolá, muito raramente a gente vê. Um filho roubou. E hoje tem câmaras em todo canto. Aí foi reconhecido. Há poucos dias a gente viu um policial reconheceu o seu irmão assaltando. E ele foi lá e o prendeu. Isso é raro, é notícia. Teve um outro caso recente em que uma mãe descobriu que o seu filho tinha participado de roubo e assassinato. E ela entregou o seu filho. Mas isso é visto com espanto. Se você corrigir o seu filho desde pequeno e tiver um bom exemplo, for criado no temor do Senhor, não vai ser necessário você fazer isso na idade adulta. Essa é a questão. Mas muitas vezes você é conivente, passa a mão na cabeça, é o caçulinha da família. Tem essa questão com os filhos caçulas. Sempre se é mais conivente com os filhos caçulas. Não é o menorzinho. Os filhos mais velhos geralmente sofrem mais. A Manuela diz assim, eu gosto de estar na vovó, eu passo o dia aqui, escolho meus programas, ninguém mexe comigo. Os filhos mais velhos também têm os seus direitos. Mas não é que os pais façam errado. Muitas vezes é a estrutura, o outro, é o trabalho. É tanta coisa. Mas é preciso ter cuidado. Então, corrija o seu filho desde pequeno. Os códigos domésticos, e a passagem aqui em questão, tratavam particularmente de filhos pequenos. Se você se converte já na idade adulta, ou então aceitou a Cristo com filhos pequenos e passa um tempo fora, tem um preço a pagar, por conta que ficou aquela lacuna, e isso vai faltar na educação dos filhos. Mas nada que o Senhor não possa resolver. A gente ora, busca
E o Senhor é generoso. Amém, irmãos? Não percam a esperança. Então, esse ensinamento é para filhos pequenos. Era comum, tanto na criação dos filhos, como também na sua educação, haver disciplina com castigos físicos. Hoje é proibido se dar até uma palmada. Não estou aqui a favor nem contra, mas é preciso entender isso. Era muito comum. É disso que Paulo está falando. Quando ele coloca aqui, Efésios 6. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina. Isso aqui é castigo físico. E na admoestação do Senhor. Mas não é castigo físico a ponto de você, extrapolar. Mas era comum naquela sociedade. Essa questão, essa compreensão. Os pais, eles eram responsáveis pela educação. E Paulo aqui, quando ele faz essa colocação, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, quando ele junta essas duas coisas. Olha, a educação que a cultura ensina, mas perceba, é na admoestação do Senhor. Ele está no meio da minoria que dizia que o castigo físico não podia ser uma coisa excessiva. Porque era comum naquela sociedade. É como a escravidão. Não se podia conceber um mundo sem escravidão. Não é que ele fosse a favor da escravidão. É como o mundo era naqueles dias. Então, os pais, eles eram responsáveis pela educação. Mas Paulo está entre a minoria. Poucos escritores, poucos filósofos falavam sobre o cuidado dos pais para não impor aos filhos castigos que fossem excessivamente severos. Mas precisava de disciplina. Amém, querida? Perceba o avanço do ensinamento escriturístico. Pois na sociedade greco-romana, o cuidado, o castigo, a maneira como os pais demonstravam que estavam educando os seus filhos, era extremamente severo. Quer ver um exemplo? O filho só era aceito como uma personalidade, um ser humano, quando ele era reconhecido oficialmente. Hoje, irmãos, é muito comum filhos não terem o nome do pai no registro de nascimento. Se faz campanhas, de vez em quando o governo faz campanhas para ver se minimiza, porque isso causa trauma às crianças, é constrangedor, até na hora que você precisa preencher uma ficha. Aquilo está sempre sendo lembrado a você. Entendeu? Então, mas o filho daquela sociedade, ele não era nem reconhecido. Hoje, um filho que não tem o nome do pai, ele estuda, ele trabalha. E há campanhas para se resolver isso, testes de paternidade. Mas naquele tempo não era reconhecido oficialmente como pessoa. É como se não fosse uma pessoa. Então era possível, como desdobramento disso, era possível abandonar um bebê. Se você não quisesse um bebê, você podia deixar ele numa lixeira, numa esquina qualquer. E isso não era, a lei não alcançava a pessoa que fizesse isso. Ele não era reconhecido, ele não existia. Está vendo como era grave aquela situação? Se o filho fosse deformado, o pai poderia matá-lo. Isso era normal naquela sociedade. Então, quando você percebe, o texto bíblico, ele tem que ser lido à luz dos primeiros leitores. Se você chega aqui, as mulheres têm que ser submissas aos maridos, aí leva um susto. E o pessoal que é dado ao feminismo, que é isso? Mas se você coloca o ensinamento, como a Bíblia diz, e a organização do lar, é uma honra. E é bom. É prazeroso ter um marido que lide, que governe a sua casa adequadamente, à luz do Senhor. Não tem nada demais, é muito bom.
Os filhos obedecendo aos seus pais é uma honra. Mas entendo naquela sociedade, os judeus sempre teve filhos rebeldes. E fazer vista grossa desde pequeno não vai resolver o problema, porque o seu filho é pequenininho. Só tende a se agravar. É preciso buscar o Senhor, sabedoria e tomar as iniciativas necessárias. Que fique claro que os primeiros cristãos e os judeus, eles se impunham veementemente a isso. Essa questão de abandonar as crianças, de se fosse deformado até matar. Os judeus não concordavam com isso. Os primeiros cristãos também não concordavam. Então, a passagem aqui trata da disciplina de filhos pequenos. O que é que os filhos, os pais, precisam ter em mente? Os filhos precisam honrar o pai e a mãe. E esse é o primeiro mandamento com promessa. Filhos que não obedecem aos seus pais e às suas mães, muitas vezes entram por caminhos difíceis. Começa com as amizades. Alguns ainda estão vivos, pela misericórdia de Deus. Às vezes até as orações dos pais. Às vezes não estão mais nem presentes. Minha mãe é que dizia isso. Olha, as minhas orações serão atendidas, nem que eu não esteja mais nesta terra. Isso é uma verdade. Então, ore pelos seus filhos e tome as iniciativas necessárias. Pois honrar pai e mãe, porque honrar pai e mãe é garantia de longa vida sobre a terra. E a gente vê as estatísticas, e todo dia nos noticiários, filhos rebeldes muitas vezes morrem cedo. As estatísticas mostram isso. Mas Paulo coloca, vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira. A autoridade é Deus. Os pais têm autoridade delegada por Deus. Mas os pais não são deuses. Eles podem errar. E eles não podem provocar ira aos seus filhos. Porque sobre eles está o Criador. Desde semana passada eu tenho colocado, e o texto bíblico é quem diz: vocês, igreja da cidade de Éfeso, residem nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que está fazendo convergir todas as coisas para Ele. Essa é a introdução do texto de toda a carta. Cristo Jesus é o Criador. A Santa Trindade está lá criando. Então, a relação é de Criador e criatura. E agora a igreja é uma criatura que foi tirada do patamar de pecador, de rebelde contra Deus, e colocado nas regiões celestiais, habitando com outros seres celestiais. Espiritualmente é isso. Nesse contexto, a autoridade é Deus. E ele delegou aos pais uma autoridade, mas ela é limitada. E aqui se fala e se precisa colocar em pauta, toda autoridade tem um limite. A vontade de Deus. E a vontade de Deus não é o que a gente pensa que é o que é. É o que é. Amém? Então temos que ter esse cuidado. É com muita oração, né? É regando com oração. O segundo parte do texto. Escravos e senhores. Quanto a vocês, servos. A partir do 5. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados,
somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para a pessoa, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Vamos observar. No texto das mulheres, diz assim, o versículo 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Está vendo? Ó? O Senhor é que delegou a autoridade ao marido. Como ao Senhor. Os filhos, honrem o seu pai e a sua mãe como ao Senhor. E esse é o primeiro mandamento com promessa. Está vendo? O Senhor delegou a autoridade aos pais. Os filhos obedecem. E aqui os servos, ele está dizendo, olha, servos, como a Cristo. Façam o trabalho de vocês com sinceridade de coração. Como a Cristo. Porque o governo é de Cristo. Quer queiramos ou não, nós até queremos, né? Porque entendemos, estamos aqui de posse da palavra de Deus, Ele tem nos ensinado. Mas que a pessoa queira ou não, o governo, Cristo reina, o governo é de Cristo. Então precisamos entender o seguinte, que dos grupos em questão, esposas, filhos, escravos, os que mais sofriam eram os escravos. Se havia esses absurdos com os filhos, se as mulheres muitas vezes eram maltratadas, não era em toda casa, em toda família que acontecia isso. Sempre houve homens decentes, mas poderia acontecer. Os escravos, irmãos, sofriam muito mais. Sofriam muito mais. Eles sofriam os piores abusos. Na classe dos proprietários havia vários estereótipos. E não sem razão de todo. Um deles é de que os escravos eram preguiçosos. Isso vem até hoje. Quando se contrata alguém para trabalhar, digamos, por diária, geralmente você fica em casa. Se você for sair, nem todo funcionário, nem todo diarista faz o trabalho na sua ausência como se estivesse na sua presença. A gente vê muito isso na construção civil. Passa-se o dia se enrolando. Aí vai se fazer horas extras. Porque não foi feito, tem uma data para entregar a obra. Aí eles ganham a hora extra. Eles fazem 2 horas o que poderiam ter feito o dia todo e ganharam dinheiro extra. Eu costumo dizer, as pessoas querem muito o emprego. Irmão, olha para me arranjar um emprego. Muitas vezes não entende que a falha pode estar na pessoa. É difícil arranjar emprego. Mas você não quer o emprego, você quer o dinheiro que o emprego vai lhe dar. Quando você está lá no emprego, você se comporta de uma maneira inadequada, logo você sai. Você tem que amar o seu trabalho, é dali que vem o seu sustento. Foi uma oportunidade que Deus lhe deu. Não é para fazer só quando alguém está olhando. Você é para fazer de coração. O Senhor de toda a terra. O dono de toda essa criação. Lembra, estamos trabalhando? O Criador nas regiões celestiais, levando a sua igreja junto com Ele. Reinando sobre todo mundo, visível e invisível. Pronto. Ele vê como nós nos portamos. Essa questão, essa compreensão. Mas havia esses estereótipos que não é muito estranho nem a nós nos nossos dias. É certo que os escravos sofriam grandes abusos. Que era possível que houvesse ódio no coração. Mas ele está levando aqui para um outro patamar. Vocês são igreja do Senhor, então preciso ter uma compreensão. Quando vocês estão lá com um trabalho... E olha que o escravo, ele não tem remuneração. Ele trabalha pela comida e pela dormida. E nem sempre é tão boa. Mas ele diz, é como ao Senhor.
O Senhor de toda a terra é Ele. Não sei se observaram, mas parece que Paulo está colocando, e ele já falou sobre ministérios, sobre o governo da igreja. São funções. O homem ter o governo, isso é uma função na sua casa. O pai instruir, o pai e a mãe instruir os seus filhos. Está vendo a organização? Isso é uma função. O escravo, o senhor, administrar aquela fazenda que vai produzir alimento para muitos. É uma função, quer seja cristão ou não. É uma função que o Criador designou na sua criação. A mulher ser submissa e ajudar no andamento daquela casa, cumprir as suas tarefas. Eu levei mais para esse lado semana passada, porque é uma função. Você casou? Pois você é esposa. Você tem tarefas a cumprir. Os filhos obedecerem é serem instruídos para no futuro serem pais e mães, chefes de família nesta criação tão gloriosa. E os escravos fazem também parte disto. É ministério. Ministério não é só na igreja não, irmãos. Ministério não é só na igreja. Então é preciso compreender isso. Paulo encoraja o trabalho duro quando ele fala dos escravos. Mas ele dá aos escravos uma nova esperança e uma nova motivação. No 6:8, ele coloca, Efésios 6:8, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Então, se você cumprir as suas tarefas como ao Senhor, estando à vista ou não do seu chefe, do seu proprietário, do seu Senhor, o Senhor de toda a criação está vendo. Se você fizer alguma coisa boa, Ele vai lhe retribuir. Por que ele está colocando isso? Nós, vez por outra, falamos aqui que a era em que o pecado tem o seu poder sobre aqueles filhos da desobediência é a era perversa. E o que aqui Paulo está dizendo? Mesmo que nesta era perversa você sofra injustiças, entenda, seja livre, seja escravo. Na era vindoura, é isso que está embutido. Você receberá do Senhor. Faça a sua tarefa, porque a vida não se resume a esses dias. Interessante colocar o nosso trabalho do dia a dia na conta da eternidade. Essa compreensão que se deve ter. O mais impressionante nessa passagem é que tanto nas instruções dos pais e dos filhos, dos escravos e dos senhores, aos olhos de Paulo, filhos escravos evidentemente tinham os mesmos direitos que os pais e senhores. O princípio de igualdade, irmãos. Leia o texto sem os óculos da cultura. Leia o texto sem o patamar de ricos e pobres. Eu mando e você obedece. Eu tenho dinheiro e você não tem. Leia o texto sem esses óculos. Leia o texto sem o estereótipo de machismo e de feminismo. E você vai enxergar o avanço cultural extraordinário que Paulo está colocando. E isso é texto sagrado inspirado por Deus naquela cultura. E o princípio da igualdade. Durante todo o momento que ele vai ministrando, ele continua, Sejam submissos uns aos outros no temor do Senhor. Estamos todos trabalhando em prol, da restauração, da criação de Deus. Somos instrumentos de Deus para isso. É isso que ele está dizendo. Isso começa nas famílias.
Isso começa na família. Essa compreensão. Então, filhos, né, ou esposas, filhos, escravos, têm o mesmo direito de maridos, de pais e de senhores. Temos, né, precisamos trabalhar juntos em prol dessa humanidade, em prol da restauração do reino. Aliás, do reino não, né? A restauração da humanidade. O reino nunca foi corrompido. O Senhor é bom. Será que Paulo acreditava que a escravidão era algo positivo? Vamos deixar isso claro, né? O que podemos entender disso hoje? Porque algum crítico pode olhar assim para o texto sagrado e dizer, mas esse homem concordava com a escravidão. Ele não está falando sobre o tema da escravidão. Ele está falando sobre o comportamento dos irmãos escravos que, porventura, venham se converter. Estavam lá no meio da igreja. Ele está falando sobre como os senhores de escravos, irmãos crentes, deveriam se portar. O comportamento deles, a estrutura daquelas casas, daquelas, né, digamos, fazendas, o modo como eles tratavam uns aos outros e como funcionava, ia ser um espanto para as outras pessoas. Paulo não podia imaginar, naquele tempo, um mundo sem a escravatura. A escravatura era a roda do mundo. É como imaginar o mundo hoje sem gasolina, sem petróleo. É como imaginar um mundo sem energia elétrica, sem gás de cozinha. Já pensou faltar gás de cozinha e todo mundo ia cozinhar a lenha? É até crime ambiental. Queimar madeira. Então, ele não podia imaginar isso. Mas à medida que as pessoas, vai de dentro para fora haver a transformação da cidade, da sociedade, à medida que as pessoas se convertiam e iam assimilando esse padrão de Deus, esse ministério é ministério. Ser marido, ser esposa, ser pai, mãe, ser filho, ser senhor, ser escravo, é ministério. É ministério. Todos trabalhando em prol da reconstrução, né, da humanidade. E as pessoas estão olhando. Grande seria a diferença, grande é a diferença onde se segue o patamar bíblico. Então, poderíamos pensar o seguinte, todos, na mente de Paulo, quer fosse escravo ou livre, seriam libertos e galardoados na era vindoura. O Criador de todas as coisas estava assistindo e ministrando nos corações. Amém? Qual era a ênfase do apóstolo? Responsabilidade mútua. Mas se você faz a sua responsabilidade, não precisa ninguém estar no seu ouvido buzinando, nem mal satisfeito. Muitas casas não funcionam bem. Aí depois vem os problemas, na culpa de fulano, de Beltrano. Não, vamos ver como é que funciona tudo. E botar o peso em cada local. Se isso aqui não funciona, tem um outro motivo aqui. Mas à medida que tudo for sendo consertado, a bola gira. As coisas acontecem. Responsabilidade mútua. A ética de Paulo. O único Deus verdadeiro é um Deus de justiça e julgamento. E não há maneira de trapacear. Alguém pode dizer assim, mas essa igreja, toda hora que vai falar, fala de julgamento, fala de ira de Deus. Alguém pode dizer isso, irmãos. O evangelho do amor está por aí. E o evangelho mesmo é amor. Mas lê o texto aqui, não sou eu que estou inventando. Como é que o apóstolo Paulo diz aqui, olha, o versículo 9. Vocês, senhores,
Faça o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus. E que Ele não trata as pessoas com parcialidade. O fato de você ser Senhor não vai pesar melhor na balança para você, não. O Criador de todas as coisas, que lhe deu esse ministério aí, nesse pedacinho de terra, ou dentro dessa casinha para você cuidar, está lá observando. E Ele é que é o Senhor soberano de todas as coisas. Então não é invenção, não. É preciso perceber, essa é a ótica de Paulo, é a ética. Olha, o único Deus verdadeiro, não há esses ídolos, essas coisas que vocês constroem. Às vezes esse Deus que você tem dentro do seu coração, por isso que se coloca de certa forma. Esse único Deus verdadeiro é um Deus de justiça e julgamento. E Ele não há como trapacear. Ele disse aqui no versículo 7, sirvam de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Se for arranjar um emprego, pense nisso. Quando você quiser fazer corpo mole no seu emprego, pense nisso. Quando você quiser dizer que é o bichão no seu emprego, e por isso fica todo mundo de olho em você, e por qualquer coisa você é demitido, isso é tão comum. As pessoas não valorizam. No meu tempo, quando eu era jovem, você passar 15 anos numa empresa, 10 anos, era um privilégio. Era um sinal de que você era um bom funcionário. Agora o pessoal tem orgulho porque passa 3 meses, 4 meses, 5 meses. Passar 1 ano numa empresa. Que é isso? Não tem compromisso com ninguém. Nem consigo mesmo. Porque na realidade tudo que vai e volta, né? Depois vem as consequências. Então essa é a ética de Paulo. Você arranjar emprego. Você está trabalhando. Você criando seus filhos. Você servindo na sua casa. A maneira como você organiza a sua casa faz diferença no bem-estar da sua família. No bem-estar das suas famílias. Tem mulheres que se queixam do marido. Eles não se sentem bem em casa. Chega morto e cansado. Está tudo por fazer, tudo revirado. Os meninos são tudo respondão. Qual o prazer? Você chegar morto e cansado, está dentro de uma casa dessa. Você tem que ter um lar. E as pessoas prestem atenção. Essa é a questão. Manuela chega aqui e aí se deita lá no meu quarto, fica lá deitada. Manuela, o que é que tu faz aí? Não, vovó, é porque é bonito. Eu gosto de ficar deitada aqui nesse ventilador, com o celular na mão. É uma folgada. Mas é verdade. O que é que ela está me dizendo? O bem-estar, a organização me chama. Eu venho para cá só me desfrutar. E ninguém me aperreia. Está vendo o que é isso? Mas criança precisa de disciplina. Você precisa de vez em quando estar olhando. É só para demonstrar que até a criança observa a organização de uma casa. O que é que a gente pode aplicar e o que é que a gente pode aprender? Eu acho que só o que a gente já conversou, já nos ensinou, já nos chama a atenção para muitas coisas. Está claro o apoio sólido a vida familiar e a vida dos seus membros, os membros da família. A família está no coração de Deus. E nesses textos, o apoio é sólido à vida familiar e aos seus membros. Tanto vindo da parte de Deus, o texto é sagrado, é escriturístico, não veio da boca de homens, foi inspirado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo também concordava com isso. E a sua igreja. Por isso que ele começa o texto lá das mulheres dizendo, olha, Cristo sacrificou-se. Começa por vocês. Submetam-se ao seu marido. Começa por aí na organização da casa. Então a vida familiar, os membros da família estão sob os olhos de Deus. E o apoio é sólido de Deus, do apóstolo Paulo e da igreja. Construa sua família, ore por ela. Você tem uma responsabilidade neste negócio. O fato de haver, em segundo lugar,
Com frequência, famílias opressoras não é razão para se rejeitar a vida familiar. São tantos exemplos negativos, mas isso não é razão. É na sua família que você está protegido. Na sua família, dando satisfação. Olha aí bem, satisfação uns aos outros. Há um limite. E Deus está abençoando. Até isso é necessário. Então, famílias desfocadas, opressoras, não é motivo para se rejeitar a vida familiar. Em terceiro lugar, não podemos perder de vista o princípio criador. Imagem e semelhança de Deus na humanidade. O ser humano, irmãos, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Até o ímpio tem resquícios da imagem e semelhança de Deus. Quando Deus olha lá de cima, Ele vê justificados, lavados com o seu sangue, igreja, e Ele vê ímpios, rebeldes à sua vontade. Está vendo como é bem fácil de separar? Quando Deus olha lá de cima, Ele vê a si mesmo como Criador soberano e todos embaixo como criação, como criaturas. Algo que Ele fez. E homem, né, mulher, marido, esposa, pais, filhos, escravos, senhores, são pessoas, imagem e semelhança de Deus. Uns mais lapidados, outros não. Mas não perca isso de vista. E o apóstolo Paulo deixa muito claro que o Senhor, né, criada segundo Deus, versículo 9. Tanto o Senhor, tanto deles como de vocês está no céu, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Quando Deus olha lá, é os que estão buscando fazer a sua vontade e os que são rebeldes contra Ele, contra a sua vontade. Não tem meio termo, não tem como você se esconder, não tem subgrupo. É tudo muito simples. É preto no branco. É isso que a Escritura nos ensina. Por fim, a família, ela foi criada como um lugar de amor. A família, a casa, é um lugar de amor. Você não se casou para mandar em ninguém, para impor a sua vontade. Nem você se casou para ser tapete para alguém pisar. Os filhos, mesmo crianças, têm direitos. É isso que o texto diz. Precisa ser olhado com cuidado os limites da autoridade. Os servos, Aristóteles dizia que os escravos eram ferramentas vivas, não eram nem pessoas. Os servos têm direitos, porque todos são criaturas, imagem e semelhança de Deus. E sobre tudo isso que a humanidade construiu, essa cultura, essa sociedade, existe um Deus criador. E quando há opressão, ele diz, olha, leve as coisas, vão buscando o Senhor, vão se desviando, fazendo aqui, fazendo acolá, mas se mantenha na vontade de Deus. A era vindoura está chegando. E você vai prestar conta com o Senhor Todo-Poderoso. A família é um lugar de amor. As pessoas precisam se amar, se ajudar. Isso não é explorar, nem fazer corpo mole para o outro levar o peso. É um lugar de segurança. As pessoas precisam, as crianças precisam de segurança para crescer saudáveis, serem futuros líderes. As mulheres precisam de segurança.
Os homens precisam saber que as suas esposas os respeitam, que pode confiar nelas. Essa questão, tudo é visto. A família é um lugar de afirmação. Você é importante. Você faz parte desta família. E isso não quer dizer que não haja limites, mas é um lugar de afirmação. E é um lugar de renovação, onde a humanidade caída, por causa da queda, pode ser contemplada com o amor de Deus. Essa compreensão. Com a graça de Deus, nós podemos aprender, né? Retornar à vontade de Deus e aprender a ser uma família segundo o coração de Deus. Amém, queridas? Essa questão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E pasmem, quando ele sai desse assunto, e a gente tem deixado muito claro que os textos não são isolados. Ele diz no versículo 10, quanto mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, visto-se com toda a armadura de Deus. Tem uma guerra lá fora. Você pensa que está aqui neste mundo para botar uma rede e se balançar no seu conforto, naquilo que você conquistar e que nada conspira contra você? É nesse contexto que ele sai da família e entra na guerra espiritual. Igreja do Senhor, abra os olhos. Abra os olhos. Quando o inimigo quer destruir alguém, ele começa semeando dentro da família, colocando lá aquela coisinha que é para haver uma disputa dentro da família. Começa lá. O apóstolo Paulo, não, o salmista Davi, ele diz que o amigo íntimo dele, que estava lá com ele comendo na mesa, e que ele orava e chorava diante de Deus quando ele estava doente, quando ele precisou, olhava com desdém, nem falava, desprezou. Então, a guerra espiritual, está vendo? O íntimo. Precisamos do Senhor, de discernimento espiritual, de orientação para tomar as atitudes corretas, porque o Senhor é bom e a nossa família é preciosa. E os dardos do inimigo não têm poder, se estivermos bem, de penetrar nas nossas casas. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Vamos louvar. Acho que dá para a gente louvar, né? Tem um louvor aí que fala sobre a família. Um tempo desse a gente estava cantando. Vamos louvar o Senhor antes da gente encerrar, né? Este assunto tão glorioso, tão necessário. E não perceba, o comum é precioso. Às vezes a gente não valoriza porque está todo dia está ali, todo dia faz o café, todo dia lava a louça, todo dia reclama, todo dia você leva para a escola, todo dia você traz, todo dia aquela pessoa faz aquilo para você. O comum é precioso. Conserte aquilo que é necessário. Torne o seu lar agradável e o resto o Senhor faz. Mas trabalhe. É um ministério. Aleluia. Louvado seja o Senhor nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu quero ser Senhor amado, como
Aleluia, Jesus. Senhor, nós somos gratos a Ti. Muito obrigada pela Tua palavra, como ela é rica. Como estamos distantes, Senhor, mas nos aproxima. Que a nossa realidade seja a realidade de Deus aos nossos olhos. Que a cultura, o mundo, não tenha poder sobre as nossas vidas. Que a gente possa ser plenamente a sociedade de Deus nessa terra. Aleluia. A família que o Senhor estabeleceu e tem no seu coração. Homens, mulheres, maridos, esposas, que cada um desempenhe o seu papel. Nada de queixumes, nada de preguiça, mas poder de Deus para vencer o cotidiano. Que crianças pequenas cresçam saudáveis para serem adultos saudáveis. Que pais admoestem as suas crianças no temor do Senhor. E que a semente do Evangelho seja plantada nos seus corações. Em nome de Jesus. Que haja compreensão de que o tempo urge. Que não se pode perder tempo. Que haja compreensão de que seu bebê hoje é um homem amanhã. É uma mulher amanhã. Que tem autonomia amanhã. E que você precisa plantar agora. Que não haja engano nessa área. Que, senhores, aqueles que detêm o melhor poder financeiro, ou aqueles que têm algum cargo de autoridade, compreendam que sob a sua autoridade, a autoridade do Criador de todas as coisas, e que Ele vê todas as coisas e não é parcial com ninguém. Que escravos, que empregados, que pessoas que estão sobre a autoridade de outro, compreendam. A tua palavra diz que ninguém seja sábio aos seus próprios olhos. Quantos estão enganados, Senhor? Porque não sabem se portar nos lugares, porque são sábios aos seus próprios olhos. E só adquirem problemas para si. Que os servos, que os empregados, aqueles que estão sob autoridade, compreendam que há uma tarefa a fazer e sejam gratos ao Senhor. Senhor, nesse mundo é perverso. Muitas vezes a remuneração não condiz, mas que possa compreender que a sua esperança está no Senhor e não no seu patrão. Mas que o seu patrão tem autoridade, porque ele está lá. Toda autoridade vem do Senhor. Senhor, nos ajuda a compreender essas coisas. E como é sábio o teu filho, que começa esse trecho de ensinamentos tão ricos e necessários, com sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Que a gente possa compreender aquilo que Cristo fez e estar na tua presença. Nos dá poder para viver o cotidiano e valorizar o cotidiano na tua presença. E assim estaremos bem. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Seja conosco, nos ajuda e nos ensina. Toma cada família nas tuas mãos. Abençoa, abençoa, Jesus. Que eles entendam o seu chamado na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa o nosso bairro, os nossos vizinhos, a nossa nação. Tudo nas tuas mãos, Jesus. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Levante a sua mão para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, o seu Espírito Santo repouse sobre todos nós, toda a igreja, aleluia, todas as famílias, hoje e sempre. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.